Olá, estudante, olá você aí de casa. Sejam bem-vindos à nossa aula de História do nono ano do projeto TV Escola Jaboatão. Eu me chamo Rafael, sou professor de História da Rede Municipal de Jaboatão dos Guararapes e hoje nós iremos conversar sobre os movimentos negros no início da República. Mas antes de a gente iniciar a nossa aula, é importante que a gente faça um breve contexto histórico que vai situar você no tempo e no espaço e permitir um melhor entendimento do assunto que está sendo estudado. Tudo bem? Bom, aqui nós temos o nosso contexto histórico. É importante a gente lembrar da Proclamação da República. Ela ocorre em 15 de novembro de 1889. E por que é importante lembrar dela? Porque ela representa um marco na mudança da configuração política do nosso país. Antes nós éramos uma monarquia e tínhamos como líder de governo o imperador. Agora nós vamos ter um presidente da República. Então, nesse contexto, a gente já tem uma mudança política importante. Tá? Antes disso, vai acontecer a abolição da escravidão, que ocorre precisamente no dia 13 de maio de 1888, após a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. A Lei Áurea, gente, foi um decreto que proibiu a escravidão no Brasil. Quem era escravo tinha que ser liberto e as pessoas não podiam ser mais escravizadas. Então, só aqui nós já temos duas mudanças importantes na política e na sociedade brasileira. Tá? Mas o que é que essas mudanças representaram de fato na vida da população negra do país? Além do fato óbvio de que elas não poderiam mais ser escravizadas, a gente pode dizer que a vida da população negra continuou difícil. E por quê? Porque após o decreto da Lei Áurea, não havia um plano do governo para integrar a população negra à sociedade, a população ex-escrava à sociedade. Não havia ajuda financeira, não havia um programa que tentasse inserir essa população no mercado de trabalho. Então a gente cria aí um contexto de abandono, né, que mais tarde vai se transformar num contexto de marginalização. Uma parte dessa população que agora era ex-escrava, que agora era liberta, permaneceu no campo, trabalhando para os fazendeiros, antigos senhores de engenho, em troca de salários muito baixos, ou às vezes em troca até de um local para dormir e comida. Porém, grande parte dessa população vai migrar para os centros urbanos, em busca de emprego e melhores condições de vida. Tudo bem? Bom, é nesse contexto É nesse contexto de abandono e marginalização que a população negra vai se mobilizar. E dessa mobilização, da luta por direitos e melhores condições de vida, é que irão surgir as primeiras associações, clubes e grêmios, feitos por pessoas negras para pessoas negras. E qual era o objetivo dessas associações, clubes ou grêmios? O objetivo era promover a socialização dessas pessoas. É importante a gente lembrar que a população negra, os negros, não eram bem-vindos em locais frequentados por pessoas brancas. Então, essas associações, esses clubes, vão permitir também uma socialização segura. Mas não era esse o único objetivo desses clubes. Eles também promoviam a mobilização, né? Eles mobilizavam seus integrantes para lutar por melhores direitos. Então, para resumir, a gente pode dizer que o objetivo dessas associações, desses clubes, dessas agremiações ou grêmios, era de mobilizar e socializar. Tá? Um exemplo desses clubes é o Fica Aí para ir 17. E aqui nós temos uma foto que foi tirada na época, e a gente vê aí os integrantes do Fica Aí para ir dizendo, fantasiados, provavelmente em algum desfile de carnaval. Tudo bem? É nessa esteira de mobilização que vai surgir também o que nós chamamos de imprensa negra. E a imprensa negra ela vai surgir em diversos estados do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Mas o que de fato é a imprensa negra? A imprensa negra, minha gente, é uma série de periódicos, revistas, jornais, publicados com o objetivo de informar e conscientizar a população negra sobre assuntos diversos como saúde pública, educação e moradia.
Um dos primeiros periódicos da época é chamado de O Menelik. Ele foi publicado em 1915. Eu trouxe aqui para vocês uma foto de uma primeira página do Menelik, que foi publicada em 1º de janeiro de 1916. E aqui, gente, cabe uma breve explicação do nome, né? O Menelik. Esse nome faz referência a um antigo imperador etíope, né? Um antigo imperador da Etiópia. Mas também tem um outro significado. Menelik era como os imigrantes italianos se referiam aos negros. Tudo bem? Uma outra publicação muito importante da época é o Clarim da Alvorada, de 1924. E aqui a gente percebe um comentário social mais incisivo. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem e observem. A gente tem aqui uma mulher negra amamentando um bebê. E acima dessa foto, nós temos a seguinte manchete: a grande dívida brasileira, duplamente sacrificada, ei-la no silêncio do velho solar, a embalar o Brasil pequeno. O comentário social que existe nessa foto é muito importante. É como se o jornal estivesse dizendo para você que quem está embalando, quem está alimentando o futuro do Brasil, representado pela criança, é uma mulher negra. E observe ali também, na manchete, o duplamente sacrificada. O primeiro sacrifício dessa mulher negra a gente já sabe qual é. Provavelmente ela é descendente de escravos. E qual será esse segundo sacrifício? Será que é porque ela é mulher? Fica o questionamento para vocês. Tudo bem? Bom, vamos exercitar o que a gente acabou de aprender? Eu quero que vocês leiam comigo essa pergunta e tentem responder em casa. Tudo bem? Quais eram os objetivos dos periódicos, olha lá, jornais, revistas, periódicos publicados pela imprensa negra no início da República? E aí, você consegue responder? A resposta é informar a população negra sobre questões como saúde pública, educação, moradia e outros assuntos. Tudo bem? Então, gente, antes de finalizar a nossa aula de hoje, eu quero propor um desafio. Leiam comigo essa questão e tentem responder ela em casa. Tudo bem? Leia as afirmações sobre a aula de hoje e marque a alternativa incorreta. Letra A. Após a abolição da escravidão, não havia um plano de governo para integrar a população negra à sociedade. Muitos libertos migraram para os centros urbanos. Letra B. Nos centros urbanos, os libertos sobreviviam com subempregos mal remunerados e moravam na periferia. Letra C. Para lutar contra o cenário de marginalização e discriminação, a população negra criou associações e clubes, além da imprensa negra. Letra D. Alguns periódicos da imprensa negra são o Menelik e o Clarim da Alvorada. E por fim, a letra E. Não houve mobilização da população negra no início da República, pois ela contou com toda a ajuda do governo republicano. Eu quero que vocês prestem atenção, leiam a pergunta, leiam o que ela está pedindo e tentem responder em casa. Tudo bem? Então, gente, com isso eu me despeço de hoje e aguardo você no próximo encontro. Um abraço e até lá!